como vocês podem imaginar, os nossos trabalhos, eles não se restringem, né, ao que aparece no livro. Inclusive, muito teve que ser cortado e arranjado para que coubesse no escopo do livro, que é da série Briefs in Psychology, ou seja, justamente mini textos curtos de impacto em psicologia. E depois de muitos anos trabalhando com esse tema, há uma quantidade muito grande de coisas que nós precisamos relevar ou desconsiderar e que não necessariamente são coisas pouco importantes. O propósito um pouco do texto da ciência da vida após a morte era que o texto ele tivesse que ele fosse extremamente acessível a um público amplo, mais geral, e, portanto, não necessariamente educado nem em filosofia, nem em psicologia, nem em psiquiatria, nem em história da religião. E, particularmente, como o texto trata de psicologia e das evidências mais médicas e psicológicas sobre a possibilidade da sobrevivência da mente, da consciência, do espírito, a destruição corporal, a morte corporal, a parte filosófica e a parte de história das religiões, que deveria ocupar centenas de páginas, né? Teve que ser extremamente compactada para muito pouco espaço. Então, nesse momento agora, eu vou tentar explicar um pouco melhor algumas das coisas que aparecem ali naquele trecho, né, do capítulo 2. Vou tentar explicar melhor também alguns dos argumentos que nós desenvolvemos ao longo do livro todo, mas mais especialmente no capítulo 3 e na conclusão. E tentar também, adicionalmente, né, nesse pouquíssimo tempo, falar um pouco acerca de algumas coisas que não aparecem no livro e que, de certa maneira, se pudessem aparecer, seria interessante, né, se a gente tivesse tido mais tempo e espaço para desenvolver alguns assuntos, seria interessante. Mas, claro, nós temos outras publicações, sempre é possível referir alguma outra coisa que não seja só o que está ali concentrado e sintetizado de uma forma muito compacta lá no livro. O livro mostra, de uma forma muito breve, porque ele, na verdade, dá mais prioridade aos fatos, mas ele mostra de uma forma, talvez, mínima, pelo menos, que há fatos, teorias e crenças a respeito da imortalidade da alma ou sobre a vida após a morte. O próprio termo já é muito controverso e, particularmente na área de filosofia, quando nós falamos de vida após a morte ou de imortalidade da alma, os especialistas, né, eles vão imediatamente levantar uma distinção conceitual, porque a imortalidade da alma, primeiro, são várias teorias. Segundo, que, como o próprio nome já diz, fala de uma ampla sobrevivência, de uma longa sobrevivência da alma. E a sobrevivência da consciência, a sobrevivência da alma à morte corporal, geralmente não tem essa conotação de um amplo espaço de tempo, uma larga faixa de tempo, e sim de alguma sobrevivência. Há, inclusive, teorias, tanto de religiões quanto de algumas filosofias ou de alguns pesquisadores empíricos também que tratam desse assunto, que suspeitam ou que palpitam que é possível ou que é até provável que a personalidade sobreviva por algum tempo e depois desapareça. Os gregos, na verdade, quando a gente vai ver lá em Homero, né, os relatos de Ulisses, né, ou Odisseu, que desce ao mundo inferior, desce ao Hades, e lá encontra as almas, ele vai perceber que essas almas, elas são meio apagadas, confusas, elas são uma sombra, esse é o termo que Homero usa, que diversos gregos usam, né? São sombras, são pálidos fantasmas, né? O termo grego fantasma significa justamente assim uma imagem empobrecida, um simulacro.
não é uma vida plena, não se trata de um estado pleno de ser. E, portanto, quase que não é possível falar em vida após a morte num sentido sério quando a gente fala desses fantasmas ou dessas sombras que habitam o mundo espiritual. Mas, claro, embora Homero trate assim dos seres humanos e das almas dos seres humanos, ele também reconhece que no plano divino, que é um plano espiritual, os deuses são plenos, cheios de vida, de consciência, atuam, têm vidas pujantes, por assim dizer. Então também são erradas aquelas interpretações, e hoje em dia com o materialismo dominante na academia, essas interpretações são muito fortes, muito impostas mesmo, né, de uma maneira assim, mainstream, mas são erradas essas interpretações de que Homero desconsidera a vida após a morte, ou considera a vida após a morte uma questão quase só poética, né? Porque, na verdade, nós não temos motivo para fazer leitura ateísta ou materialista de Homero, de Hesíodo, de Ésquilo, de Sófocles, né? Esses autores, eles, muito pelo contrário, eles sugerem uma visão muito religiosa, muito espiritualista da realidade, e essa visão, ela aparece mais quando eles falam dos deuses do que quando eles falam das almas dos seres humanos. Porque também na religião grega, diferente da religião judaico-cristã, por exemplo, os seres humanos, eles não são assim bem filhos de Deus, eles não são especiais, eles não são amados da maneira como o Deus de Israel ama os seus filhos, a sua criação, né? Então o Gênesis bíblico, ele dá um lugar extremamente prestigioso ao ser humano, e esse prestígio não é necessariamente compartilhado pelos gregos, que vêm com uma visão muito trágica, né? Todo mundo que estuda a filosofia, a cultura e a religião gregas vai observar isso. Essa visão trágica significa justamente um distanciamento, um abismo, um cisma entre a realidade divina e a realidade humana. Por isso os seres humanos toda hora se rebelam contra os deuses, desejam ou apressam ou trabalham para o crepúsculo dos deuses, traem os deuses também não são flor que se cheire, né, na maioria das vezes, e enganam, manipulam, brincam cruelmente, às vezes, né, sadicamente com os seres humanos. Então, mesmo onde há a concepção da vida após a morte, de um ponto de vista, por exemplo, religioso ou cultural, no sentido da crença apenas, nós podemos associar essa crença na vida após a morte diretamente à concepção de mundo maior daquela religião, e essa crença vai ser afetada. A noção, o conceito de vida após a morte vai ser muito, muito afetado pelo caráter dos deuses daquela concepção religiosa, pela visão da relação entre o ser humano e os deuses, entre natureza e ser humano, entre natureza e Deus ou os deuses. E aí nós vamos ver, né, no Egito, na Babilônia, na China, na Índia, nas Américas, na África toda, as concepções vão ser muito diferentes. É preciso ter muito cuidado no estudo das religiões. E por fim, assim, entre a religião e a ciência, né, ou seja, entre a fé ou a crença, a doutrina e as evidências e os fatos, há as teorias. A gente poderia dizer que esse é mais o lugar da filosofia. A filosofia, ela é teórica, não naquele mau sentido, e na cultura brasileira a gente às vezes diminui, debocha da teoria, né, da pessoa que só sabe a teoria e não conhece a verdade e tal. Mas a teoria, no fundo, ela trata também, ela engloba também, num sentido mais amplo, os métodos, os pontos de vista, as pressuposições, tanto da ciência quanto da religião. Então, a teoria está em tudo e ela constitui tudo de uma maneira muito fundamental. Por isso também que a gente diz que a filosofia é a mãe das ciências e das artes, de todas as disciplinas, porque ela é a mais teórica.
E, sendo a mais teórica, é a mais metodológica, a mais fundamental. A primeira, não do ponto de vista talvez nem da importância, mas a primeira do ponto de vista da ordem lógica mesmo, né? O que é física? É o estudo isso é filosofia, né? Você está explicando conceitualmente qual é o escopo, qual é a premissa, qual é a pressuposição, qual é o objeto que nós vamos estudar. Então são escolhas, não tem nenhuma ciência sendo feita quando eu digo o que é biologia, o que é medicina, o que é psicologia. Tem nenhuma ciência nisso, isso é filosofia pura. É o campo das definições fundamentais.